mais ou menos apontar aí para os senhores os contornos de luz, né, nas nuvens negras que estão obnubilando o horizonte, alguma coisa assim. Então, aparentemente, essa é a minha missão, fazê-los saírem daqui mais animados do que vocês entraram. Então, convencê-los de que é hora de acelerar, para usar aí o mote do nosso evento político, econômico e gastronômico. Mas, sendo muito sincero com os senhores, os nossos anfitriões eles cometeram um grande erro, achando que eu me prestaria a esse papel. Primeiro, porque eu não tenho acesso ao balanço das empresas dos senhores. Então, eu não faço a menor ideia pelos desafios, todos os desafios que vocês enfrentaram ano passado. E segundo, porque eu tenho espírito rebelde, né? Eu tenho uma trajetória pessoal de enfrentamento à autoridade. Então, eu não vou seguir esse roteiro pré-estabelecido, motivacional, coisa nenhuma. Eu sou comentarista político, eu não sou animador de torcida e muito menos guru de autoajuda. E quem acompanha meu trabalho sabe que eu me destaco muito mais pelas críticas do que pelos elogios, né? Então, tem uma reputação a zelar. E isso aqui ainda é um evento de negócios, não uma sessão de terapia ou de terapia coletiva. Então, eu considero justificada a minha não adesão, né, ao espírito, à proposta do evento, e eu vou limitar a minha fala à realidade dos fatos, né? Não estou aqui para convencer ninguém de nada, faço questão de não ser persuasivo hoje, pelo contrário, mas eu prometo aos senhores que eu vou ser verdadeiro como de praxe. Até porque, vocês vão perceber, o meu trabalho ele se limitou à compilação de dados, de estatísticas, de números oficiais, e é exatamente isso que eu vou reproduzir para os senhores, sem fazer grandes juízos de valor a esse respeito. Pode ser? Beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou falar principalmente sobre os dois fatores que eu considero mais importantes para serem analisados nesse ano que passou de 2020, né, e o prospecto agora para 2021. Emprego e saúde. O efeito mais danoso da paralisação econômica é o desemprego, né, não apenas pela perda da renda e pela pauperização do trabalhador, mas também pelos desdobramentos, né, quase imediatos, né, da extinção desses postos de trabalho, né? A gente pode falar no endividamento, na queda de consumo e tantas outras consequências deletérias. Isso cria, de certa forma, um ciclo vicioso, né, no qual as empresas produzem cada vez menos, precisando demitir cada vez mais, né? Então, há duas formas principais para a medição do desemprego aqui no Brasil. A PNAD contínua, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que são cálculos e projeções estimando, né, o desemprego. Isso é feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base em grupo amostral, esse tipo de coisa. E tem também o CAGED, né, que ele registra digitalmente o número efetivo, né, de admissões e demissões, mas só no regime CLT, o famoso emprego de carteira assinada. Então, todos aqui sabem, né, os senhores sabem muito melhor que eu, que a forma mais burocrática e mais onerosa, né, de contratação é o regime CLT, que a pretexto de garantir aí direitos trabalhistas e previdenciários, tributa excessivamente o emprego, obrigando a empresa a pagar de 30% a 90% a mais do salário bruto, isso dependendo da faixa de renda do seu contratado, né? E vamos lembrar que desse salário bruto pago ao trabalhador, ele próprio já paga tributos e mais, né? Além dos impostos sobre os consumos que encarecem a vida das famílias brasileiras. E, obviamente, ele precisa contratar os serviços e comprar esses produtos, até por uma questão de subsistência. Então, em síntese, a maior parte de qualquer salário CLT no Brasil termina nas mãos do governo, seja por imposto sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o consumo ou a tributação previdenciária. Mas o ponto aqui é o seguinte: o emprego de carteira assinada, por ser oneroso, por ser burocrático, ele é o primeiro a ser sacrificado no momento de crise, né? E o último a mostrar sinais de melhora no momento de retomada ou mesmo de prosperidade. Então, feitas essas considerações preliminares, vamos aqui ao cenário do emprego no Brasil antes da paralisação econômica, né? E aqui eu queria fazer uma observação muito importante, até pela responsabilidade dos senhores, das senhoras, na pressão às autoridades públicas. Isso não é um problema tanto aqui em Santa Catarina ou em Florianópolis, mas é no resto do Brasil. O novo coronavírus, ele não é uma autoridade pública. Ele não tem o poder de decisão de deixar a criança sem escola, nem de fechar empresas, tá? E de poupar e de proibir famílias de terem uma renda digna. A paralisação econômica é uma decisão política,
que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, cabe a governadores e cabe aos prefeitos, com base na sua estratégia de enfrentamento da pandemia. Tá? Então, fez essa importante ressalva. No primeiro ano do governo federal, 2019, a taxa de emprego estimada pelo IBGE ficou em 11,9%, que representa aí uma leve melhora em relação aos anos anteriores, que registraram 12,7% em 2017 e 12,3% em 2018. Já o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, ele trouxe números mais alvissareiros em 2019. Um saldo positivo de 644 mil empregos formais. Então, em apenas um ano, a geração de emprego foi 21% maior que a soma dos 2 anos anteriores da gestão Michel Temer, né, que registrou um aumento aí de um pouco mais de 500 mil vagas. Mas vamos avançar para 2020, né, o segundo ano da gestão Bianco, Guedes, Bolsonaro à frente do trabalho. Em janeiro de 2020, né, houve um saldo positivo de 117 mil empregos de carteira assinada. Em fevereiro, 225 mil. Ou seja, 342 mil empregos de carteira assinada no bimestre que antecedeu a paralisação econômica. Isso é um recorde histórico para o primeiro bimestre, né? Então, isso leva o saldo do novo governo federal para 986 mil empregos, novos empregos, em 14 meses, ou 2.300 carteiras assinadas por dia de saldo líquido positivo, né? Vem a pandemia, e com ela as decisões das nossas autoridades políticas e judiciárias, sobre as quais eu não vou fazer um juízo de valor, não cabe aqui, não hoje, pelo menos. Março de 2020, menos 272 mil empregos. Abril de 2020, menos 951 mil empregos. Maio de 2020, menos 367 mil empregos. E em junho, menos 26 mil empregos. A soma da perda é de 1.618.000 empregos ceifados por essa paralisação econômica. E isso, obviamente, engoliu o recorde de geração de emprego formal no primeiro bimestre, né? Então, o saldo negativo da pandemia foi de 1.275.000 demissões. É muita coisa, a gente tem que imaginar essa realidade projetada nas famílias. Isso é uma tragédia, pessoal. Mas, enfim, para surpresa dos especialistas, que chegaram a prever, vocês lembram disso, né? Queda de 9% no PIB, aumento de 100% na taxa de desemprego. A economia brasileira, muito graças aos senhores, ela se mostrou muito resiliente e ela retomou as suas contratações. Então, vamos lá. Julho, 137 mil. Agosto, 243 mil. Setembro, 317 mil. Recorde. Recorde histórico, tá? Outubro, 390 mil. Recorde histórico. Novembro de 2020, 397 mil. Terceiro recorde histórico consecutivo. E dezembro de 2020, né, costuma ter aí demissão a centenas de milhares, isso por causa da sazonalidade da contratação, registrou uma queda modesta de 67 mil. Né? Ou seja, é importante registrar que em plena crise econômica e em plena crise emergencial de saúde pública, a economia brasileira fecha 2020 com um saldo líquido positivo de 142 mil novos empregos de carteira assinada. Isso no regime CLT, a forma mais onerosa e mais burocrática de contratação à disposição dos senhores e do empregador brasileiro. E detalhe, com um salário médio de admissão de R$ 1.777, um aumento real de R$ 62 em relação a 2009. Ou seja, em 2020, o Brasil formalizado contratou mais, pagando melhor. Dá vontade de sair cantando aquela música do Chico Buarque, apesar de você. Não é? Por algum motivo, esse fato recebeu pouca ou nenhuma atenção da imprensa especializada, que preferiu noticiar com muito maior protagonismo os números projetados, estimados pelo IBGE, que sinalizam um desemprego recorde de 14,1% ou 14 milhões de pessoas desocupadas, e que talvez estejam corretos, né? Afinal, a economia informal depende do quê? Da livre circulação das pessoas, que está muito restrita por causa das rigorosas medidas de isolamento social impostas pelas autoridades estaduais e municipais. De qualquer forma, é certo que o desemprego no Brasil estava numa trajetória descendente
né, antes da pandemia. E na sua métrica mais sensível, que é o emprego formal, o saldo está positivo. E isso, ninguém pode negar, é um excelente sinal de retomada da economia e vai na contramão da percepção generalizada sobre a gravidade da crise no seu aspecto econômico. E só por curiosidade aqui, né, vamos fazer um exercício. O que explica o sucesso do Brasil na questão do emprego de carteira assinada? Bom, em primeiro lugar, a medida provisória, a MP 936, que criou o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, conhecido como Programa BEM. Os senhores conhecem bem o Programa BEM, eu imagino. Porque ele possibilitou o quê? A redução temporária da jornada de trabalho ou a suspensão temporária do contrato de trabalho mediante aquele pagamento ao trabalhador de uma compensação com os fundos do seguro-desemprego. E, claro, isso não foi de graça, custou mais de 50 bilhões aos cofres públicos, mas também deu o benefício da estabilidade do emprego pelo dobro do período correspondente à utilização do benefício, né? Resultado dessa medida provisória: foram mais de 20 milhões de acordos, envolvendo mais de 1.400.000 empregadores. Então, vamos falar o exato número de trabalhadores de CPFs beneficiados: 9.849.115. São mais de 10.300.000 vínculos trabalhistas preservados. Isso é muito importante. Aqui, numa nota lateral, para a gente falar de advocacy, né? Está provado e comprovado empiricamente que a flexibilização das regras trabalhistas reduz o desemprego. A lógica é incontestável, não é? Aquilo que salva empregos no momento de crise, obviamente, gera empregos no momento de estabilidade e de prosperidade. É uma inferência, é o óbvio ululante, né? Então, o argumento a favor da modernização trabalhista aqui no Brasil, ele não é mais teórico, ele é factual. E 10 milhões de trabalhadores já sabem, porque assinaram, eles já sabem que a flexibilidade dos contratos salva empregos, né? Aliás, o trabalhador CLT deveria ser, e na verdade o grande aliado das senhoras e dos senhores para influenciar as autoridades parlamentares a continuarem essa modernização trabalhista. Basta que ele saiba quanto que ele custa para a empresa, né, e compare com o que ele efetivamente percebe, né? Eu tenho certeza que esse trabalhador adoraria receber diretamente uma parte do que vai para o governo, né, a pretexto de protegê-lo, né, como se o indivíduo não soubesse, o indivíduo adulto, né, não fosse capaz de saber o que é melhor para si mesmo. E uma ideia interessante também é verificar se os defensores, né, dos benefícios aqui, entre aspas, gigantescas, tá? Dos benefícios trabalhistas, dos benefícios previdenciários, se eles são eles mesmos contratados pelo regime CLT, né, ou se eles preferem receber na PJ, né, para pagarem menos impostos, apesar dos seus contratos preverem coisas como férias remuneradas, né, e outros benefícios aí inspirados na legislação seletista, né? Seria um choque de realidade muito importante a exposição dessas pessoas para que fique evidente a sua hipocrisia. Mas, enfim, voltando aos motivos do sucesso brasileiro na questão do emprego formal. Além da flexibilização, né, das regras trabalhistas pela MP 936, houve liberações de bilhões de reais em linhas de crédito, né? Então, só pelo Pronamp foram mais de 40 bilhões, né? Aquele Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que conjuntamente são as maiores empregadoras do país. E essas linhas de crédito, associadas à menor taxa de juros da história, né, com a Selic a 2% ao ano, fez o Brasil superar 4 trilhões de reais em volume total de crédito, com aumento recorde de 539 bilhões em relação ao ano anterior. Portanto, e tem mais, né? Com todo esse dinheiro circulando no mercado, além dos 320 bilhões que foram injetados aí via pagamento do auxílio emergencial, a inflação média fechou o ano sob controle, 4,52%, que é só 0,5% acima do centro da meta, né? Então, eu queria propor aqui uma síntese dos dados macroeconômicos de 2020, né? Esse ano que, se a gente assistir pela televisão, foi uma hecatombe. O seguinte, são 142 mil empregos formais gerados, apesar da alta de 2,1% na taxa de desemprego geral estimada pelo IBGE. São 10 milhões e 300 mil
vínculos trabalhistas preservados pela flexibilização da CLT, flexibilização temporária. Aumento de 540 bilhões do volume total de crédito, extrapolando 4 trilhões de reais em crédito circulando. Inflação sob controle em 4,5%, só meio ponto acima do centro da meta, juros Selic a 2% ao ano, na sua mínima histórica. Balança comercial tem essa também, com superávit de mais de 50 bilhões de dólares, e a retração estimada do PIB 2020 em 4,36%, metade daquela previsão inicial, e com previsão de alta para 2021 do PIB de 3,4%, segundo o último relatório Focus. Né? Então, os senhores que são jovens há um pouco mais tempo que eu, já enfrentaram muitos desafios, né, nas suas carreiras. E, inclusive, a última grande crise que foi gestada no governo de Dilma Rousseff. Então, eu queria relembrá-los aí dos desafios que vocês já enfrentaram e que vocês já superaram, senão não estariam aqui. Né? Então, vamos lá. Empregos formais extintos. 2015, 1.542.000. 2016, 1.321.000. Então, soma de empregos com carteira assinada perdidos no biênio 2015-2016. 2.864.000. Tá? Inflação de 2015, para quem não lembra, 10,67% ao ano. A meta era 4,5%. 2016, a mesma meta, 4,5%. A inflação registra 6,41% ao ano. Os juros, alguém se lembra dos juros? Bom investir nessa época, né? Selic 2015, 13,3%. Selic 2016, 14%. Alta histórica. Balança comercial, 2015, 19,6 bilhões, bem menor que a desse ano. E 2016, começa a retomada, 47 bilhões. Então, eu queria fazer uma pergunta objetiva aqui para a reflexão das senhoras e dos senhores, todos sobreviventes aí desse período desafiador, né, para o empreendedorismo nacional. Considerando esses números macroeconômicos, né, como mulheres e como homens de negócio, qual período os senhores prefeririam reviver? Ou em qual período os senhores prefeririam estar? Naquele 2015 e 2016, com aquele governo de orientação econômica intervencionista e desenvolvimentista, ou nesse 2020, em plena pandemia, com um governo de orientação econômica liberal? Então, essa, infelizmente, é uma escolha que os senhores não podem fazer, por isso a pergunta é meramente retórica, porque as circunstâncias obrigaram a todos a estarem presentes em ambos os momentos, naquele e nesse. A escolha que os senhores podem fazer é o tema de hoje. É hora de acelerar? Mas calma. Essa pergunta ela só pode ser respondida satisfatoriamente, né, como bem disseram tanto o prefeito quanto o governador, se a gente considerar aí uma variável fundamental na equação, que é o desenrolar da pandemia no mundo, né, e a eficácia desse esforço nacional e global de imunização. Então, novamente, eu vou recorrer aos números, porque eles não têm matiz partidário, eles não têm viés ideológico, eles não têm agenda própria. Né? Então, um dos estudos internacionais mais amplos relacionados aí sobre a letalidade da Covid-19, né, citada pelo governador, ele foi publicado recentemente, mas, de novo, sem grande alarde, pela própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, na forma de um boletim. Tá? Esse estudo ele é assinado por ninguém menos que o Dr. John Ioannidis. Ele é médico e professor de Imunologia, Saúde Pública e Estatística em Stanford, entre várias outras qualificações, e é um dos 10 cientistas mais citados no mundo. Portanto, ele é uma sumidade na sua área de atuação. E a abrangência do seu trabalho é enorme. Ele reuniu informações, ele compilou informações de mais de 60 estudos, na verdade 61 estudos, e 8 pesquisas nacionais, incluindo os dados de 133 cidades brasileiras, sempre com amostra superior a 500 indivíduos. E o que o estudo conclui? Que a taxa média estimada de letalidade por infecção por Covid-19 no mundo é de 0,23%. E que a mortalidade para pessoas infectadas abaixo dos 70 anos é de 0,05%. Eu faço questão de repetir isso, porque esse é o estudo mais abrangente e mais sério que foi feito sobre isso. Tá? Vou repetir a informação. Taxa média de letalidade por infecção, 0,23%.
Mortalidade para pessoas infectadas abaixo dos 70 anos de idade, 0,05%. Então, o que isso significa na prática? Né? Que a cada 1.000 pessoas infectadas pelo novo vírus, só 2 irão a óbito. Ou, de cada 10.000 pessoas infectadas, 23 falecerão. Mas de cada 10.000 pessoas infectadas abaixo dos 70 anos, só 5 vão desenvolver os sintomas graves e vão falecer. Isso não pode ser considerado uma boa notícia, obviamente, mas esses números, né, eles são muito similares às taxas de letalidade por infecção da pneumonia, que é de 0,2%, e da gripe sazonal, que é de 0,13%. E isso nos países de alta renda, onde a mortalidade tende a ser menor. Então, aqui, óbvio, eu tenho que fazer esse disclaimer, não deveria, né, mas é importante, que é o seguinte, ninguém aqui quer invisibilizar, né, as milhões de vítimas da Covid, muito menos minimizar o sofrimento dos pacientes e das suas famílias. Nada disso. Pelo contrário, né, toda a nossa solidariedade a eles. Eu passei um perrengue enorme com essa doença, minha namorada também. E todo mundo aqui conhece alguém que faleceu. E isso é um problema sério e um problema real. Só que os números apresentados pela ciência, eles soam contraintuitivos. Talvez os senhores não tivessem ouvido eles até hoje. Né, porque eles sugerem que a pandemia não é essa sentença de morte propagada, veiculada pela imprensa e por certas autoridades, que são forças que, ao contrário da ciência, têm agenda própria e têm viés partidário. Né? E aí, um detalhe importante, tá? Esses dados que eu citei, eles são de outubro, portanto, eles são anteriores à aprovação e aplicação das vacinas ao redor do mundo. E segundo a Our World in Data, que é uma organização séria, né, vinculada aí à Universidade de Oxford, tomando como base aqui o dia 11 de fevereiro, o Brasil é o 7º país que mais aplicou dose de vacina no mundo. Então a gente perde para quem? Para Estados Unidos, para a China, para Reino Unido, para a Índia, que são países que detêm não só a tecnologia, como a capacidade de produção das vacinas, e também Emirados Árabes Unidos, Israel, que, bom, não vou nem entrar no mérito de por que eles conseguiram a vacina antes, mas, enfim, a média de aplicações diária aqui no Brasil é de 195 mil por dia, se a gente considerar as primeiras 3 semanas de campanha. Né? E, naquela data que eu me referi, 11 de fevereiro, o Brasil vacinou 300 mil cidadãos em apenas 24 horas. É o 4º país que mais vacinou no mundo. Né? E se a gente pensar, bom, juntando com os dados da pesquisa, né, a gente já sabe isso, né? Isso é de domínio público. Se a gente considerar só a população idosa como prioritária, nesse ritmo, em 100 dias, a gente vai ter todos os idosos do Brasil vacinados. Os idosos aí que compõem cerca de 30% da nossa população. Só que o ritmo tende a aumentar, até porque os contratos celebrados, seja o contrato celebrado por iniciativa do governador do Estado de São Paulo, seja o contrato celebrado por iniciativa do Ministério da Saúde, prevêem o quê? Transferência de tecnologia. A população do Brasil não só vai estar imunizada, como a gente vai ser autossuficiente na produção dos imunizantes. E isso é fundamental, porque isso é visão o quê? De médio e de longo prazo. Não basta simplesmente comprar a vacina e ficar dependente, porque a gente viu que os insumos atrasam, tem questões geopolíticas envolvidas e esse tipo de coisa. Ou seja, passado o susto, passado o pânico, né, a verdade científica ela começa a emergir com maior protagonismo e a racionalidade volta a ter protagonismo nas decisões políticas, certo? E aqui eu concluo a minha exposição, aliando todos aqueles dados macroeconômicos que eu citei, com as reais estatísticas dessa pandemia e os prospectos de uma vacinação em massa bem-sucedida. Né? Será que os senhores precisam de palavras de otimismo ou de mensagens de estímulo para decidir o que é melhor nesse momento para os seus negócios? Então, eu peço licença aos organizadores do evento para transformar a exclamação em uma interrogação e fechar